O caso da influenciadora Tainá Souza, que já havia chocado o Maranhão e ganhado repercussão nacional, acaba de ganhar mais um capítulo surpreendente. Após a prisão preventiva decretada, Tainá foi ouvida na sede da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, a SEIC. O motivo? A perícia encontrou em seu celular uma suposta lista de execução, com nomes de pessoas conhecidas no estado, entre eles um delegado da Polícia Civil. Um dia após a prisão, uma nota supostamente emitida pela defesa da influenciadora tentou minimizar a gravidade do conteúdo. A postagem nas redes sociais afirmava que a conversa não se tratava de crimes, mas de uma prática espiritual ligada à religião de Tainá. Segundo a nota, a mensagem teria sido trocada com o pai de santo de Tainá, seu líder espiritual, e não com seu pai biológico, mas a versão foi rapidamente contestada pela polícia. De acordo com o delegado responsável pelo caso, a conversa era sim com o pai biológico da influenciadora e não havia qualquer referência a questões religiosas. Agora, as autoridades tentam entender qual era a real intenção por detrás das mensagens e até onde vai a possível rede por trás da influenciadora. É importante deixar claro, excelente pergunta para esclarecer de uma vez por todas, que a conversa, a lista de pessoas que estariam marcadas para morrer, essa lista, essa conversa foi extraída do celular do pai biológico. Ou seja, é uma conversa mantida entre o pai biológico, o pai dela de fato, e a investigada, a digital influencer, a principal investigada. Então, não há absolutamente nenhuma menção a qualquer tipo de trabalho espiritual nessa conversa. A conversa não foi mantida com o interlocutor que seria o mentor espiritual dela, não. Isso é uma falácia que foi divulgada, não sei por quem, porque a defesa técnica dela, os advogados, estiveram em frente à autoridade policial e orientaram sua cliente a não responder essa pergunta. Então ela foi indagada sobre as investigações, os fatos que estavam sendo investigados. Os advogados tiveram acesso à decisão judicial que decretou a prisão dela e mesmo assim orientaram ela a permanecer calada. Ou seja, a oportunidade que ela tinha de esclarecer do que se tratava aquela lista, ela não esclareceu. E na conversa extraída não tem qualquer menção a trabalho espiritual, religião, nada, absolutamente nada. O que foi encontrado foi uma lista onde pessoas estavam marcadas para morrer e sem qualquer menção a trabalho espiritual ou algo relacionado à religião. Não, e a conversa, frisa-se, foi com o pai biológico. Ao contrário dessa nota que circulou, que também ninguém sabe quem fez essa nota. Sabemos que não foi a defesa técnica, não foram os advogados, porque não tem assinatura de advogado, até porque os advogados acompanharam ela no interrogatório e a orientaram a ficar calada. Segundo a polícia, durante o interrogatório, Tainá foi orientada pelos seus advogados e permaneceu em silêncio. Após passar por audiência de custódia, ela foi encaminhada à unidade prisional em Pedrinhas, aqui em São Luís, aonde permanece presa. As investigações continuam e a Polícia Civil ouve outras pessoas envolvidas no caso. Foi explicado para ela que aquele era um momento dela tanto responder às indagações da autoridade policial, como também de esclarecer os fatos de acordo com a percepção dela. Mas ainda assim, mesmo ela sendo orientada no sentido de que aquela era uma oportunidade de defesa, porque o interrogatório também é uma oportunidade de defesa de quem está sendo interrogado, porque ali você pode explicar, inclusive ela poderia explicar do que se trata essa lista. Então, mesmo ela sendo esclarecida essa possibilidade de esclarecimento desses fatos, ela preferiu ficar calada e não quis responder a nenhuma pergunta, nem relacionada aos jogos, nem relacionada aos crimes contra o consumidor, que ela também está sendo investigada por crimes contra o consumidor, nem relacionada à lavagem de dinheiro, nem relacionada à associação criminosa e nem relacionada à lista com pessoas marcadas para morrer. Não só o pai biológico da investigada, como todas as pessoas que formam esse grupo criminoso que está sendo investigado, estão sendo ouvidas.
parte das pessoas já foram ouvidas hoje, outra parte vai ser ouvida no decorrer da semana, até para que a gente possa concluir essa investigação dentro do prazo que a lei estabelece quando há uma pessoa presa. Segundo o delegado responsável pelo caso, mais de 10 milhões de reais foram bloqueados das contas da influenciadora. Além do valor em dinheiro, a Justiça determinou o sequestro de bens e objetos de luxo, ligados à influenciadora e a outros investigados no inquérito. Com relação aos bens, foram sequestrados judicialmente alguns veículos, né, inclusive moto aquática, alguns pertences pessoais, como bolsas de luxo, valores em espécie, também foram apreendidos, estão apreendidos, e existe uma ordem de bloqueio em contas de mais de 10 milhões de reais, que foi já expedida essa ordem para os bancos efetuarem esse bloqueio. Esse dinheiro, esses bens, esses valores, eles ficam apreendidos nos autos, tanto do inquérito policial como depois da ação penal, até o trânsito em julgado. E aí, após o trânsito em julgado, ela sendo condenada, as pessoas sendo condenadas, o juiz dá uma destinação a esses bens, esses valores, por eles terem sido adquiridos com valores decorrentes da prática criminosa ou por eles serem objetos do crime de lavagem. Quase todas as pessoas investigadas foi apreendido ou sequestrado judicialmente ou bloqueado algum valor. Mas, sem dúvida nenhuma, da líder do grupo criminoso foi o maior valor, tanto em veículos como em valores em conta. Além dos crimes que estão sendo investigados no caso atual, Tainá Souza já responde a outros processos, segundo o delegado. A líder do grupo criminoso, ela possui um histórico criminal, uma situação em que ela utilizou um cartão de crédito de uma pessoa que havia falecido. No mesmo dia em que a pessoa faleceu, ela, tendo ciência da morte dessa pessoa, ela utilizou o seu cartão de crédito para comprar objetos de alto valor, né? Isso ocorrido no ano de 2020, e agora mais recentemente ela também foi indiciada no inquérito policial pelo crime de maus tratos aos animais e incitação ao crime, pelo fato dela ter dado bebida alcoólica para um cão e um cão de pequeno porte, e depois ter publicado isso nas suas redes sociais na ânsia de ganhar likes, e acabou sendo indiciada por esse crime que realmente é chocante, você dar uma bebida alcoólica para uma pessoa. Tudo isso foi delineado no inquérito policial para que a justiça possa ter conhecimento do histórico criminal dela e também fazer a análise da conduta e do perfil da pessoa que está sendo investigada. De acordo com o delegado Pedro Adão, além da divulgação de jogos de azar ilegais, algumas pessoas fazem parte de uma grande organização criminosa. Segundo ele, o grupo atua de forma articulada na prática de diversos crimes, que vão muito além da promoção dos jogos. Todas as investigações em que a SEIC atuou relativa a jogos de azar, e quando eu falo jogos de azar, não está se limitando apenas ao jogo do tigre, também fizemos operação envolvendo o jogo de azar conhecido como roleta, que também é uma enganação, que também é utilizado para arrancar dinheiro das pessoas. Também fizemos algumas operações relativas a rifas ilegais, que também é uma conduta ilegal, que também dá aos influencers um lucro exorbitante de maneira ilegal. Em todas essas investigações, nós podemos constatar que não se trata apenas de promoção de loteria não autorizada ou de promoção de jogos de azar. Eles sempre vêm acompanhados de outros ilícitos, como propaganda enganosa, propaganda abusiva, lavagem de dinheiro, associação criminosa, organização criminosa. Em alguns casos foi constatado uma verdadeira organização criminosa, e em alguns desses casos nós também constatamos a presença de um grupo, de um braço armado dessas organizações, dessas associações, o que nos causa espanto, porque isso já começa a semelhar muito ao jogo do bicho do Rio de Janeiro,
E é algo que a gente não quer para o nosso estado, é que esses grupos criminosos assemelhados ao que acontece no Rio de Janeiro se instalem aqui, pois onde há jogo de azar, onde há movimentação e arrecadação de muitos valores, sempre vem outros crimes por trás, e um deles é justamente pessoas armadas. Em alguns casos que foi constatado, inclusive no que está sendo investigado agora, havia a presença de um policial militar fazendo a segurança desse grupo criminoso, armado, a arma foi apreendida, e isso aliado a uma lista com pessoas para morrer no celular da investigada nos causa espanto, nos causa preocupação e nos faz ter a certeza que o combate dessa prática criminosa é extremamente necessária pela Polícia Civil. Após a conclusão das investigações, o inquérito será encaminhado à Justiça e caberá ao Ministério Público decidir se apresenta ou não a denúncia formal contra Tainá Souza e os demais investigados. A gente fica surpreso de ver nosso estado ainda não se deparou com grupos que atuam em jogos de azar como acontece no Rio de Janeiro. Então, nos causa surpresa ver a presença de pessoas armadas nesse grupo, nos causa surpresa de ver uma lista com pessoas marcadas para morrer. Então, recebi com bastante espanto, preocupação, no sentido de que a gente não pode deixar se instalar no nosso estado grupos desse nível de criminalidade, né? Então, eu recebi com bastante espanto, preocupação, né? Mas com a certeza de que a atuação do Estado de maneira firme vai acabar com esses grupos. A Polícia Civil do Maranhão foi a primeira polícia do Brasil no combate a essas práticas e uma das polícias que mais tem atuado. Como eu já disse aqui, fizemos diversas operações, todas muito exitosas, todas com indiciamentos robustos, desses grupos que atuam, né, nessas práticas, tanto de jogos de azar como de rifas ilegais. Então, eu acredito que o Estado está mostrando, inclusive para outras unidades da federação, a importância do combate desses grupos criminosos que atuam nessa seara de jogos ilegais, né, que hoje em dia causa tanto mal para a sociedade, tendo em vista que é muito importante destacar que as maiores vítimas desses jogos são pessoas que têm uma situação financeira mais abaixo, né? Mais delicada, pessoas que ganham Bolsa Família, utilizando os valores do Bolsa Família para jogar em jogos. E sem falar o crescente número de doenças de vício em jogos, que é a ludopatia. Houve uma crescente enorme de 2022, quando iniciou-se essas práticas daqui no Brasil, para o ano de 2025. Inclusive, isso foi colocado na minha representação criminal, que esses dados da crescente de vícios em jogos de azar, como a ludopatia está atrapalhando a vida das pessoas, pais de família tendo que vender carro, casa, deixando de colocar comida em casa porque está viciado, está doente nisso, né? Então, a importância de combater essa prática, que para o influenciador é muito boa, porque ele ganha milhões, porém, para os seus seguidores, é uma prática muito nociva, porque eles são enganados, achando que vão ficar ricos com aqueles jogos, mas, na verdade, aquilo ali só está destruindo a família. Tainá Souza segue presa preventivamente por tempo indeterminado, enquanto as investigações continuam em andamento.